Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, o capítulo é o 4. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, o capítulo é o 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Você que tem a sua Bíblia, abra lá. Você que tem a sua Smart Bíblia, abra também. E vamos todos juntos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Você que não tem nada disso, fique de olho na tela. Você está lá? Diga amém. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite, problema. Você pode repetir algo comigo dizendo assim: problema. Essa é uma palavra que não é muito agradável. Eu penso que você não gostaria de repeti-la, mas você vai dizer de novo. Fator inerente, eminente, uma realidade de vida na vida do vivente. O vivente que não tem problema não está vivo, porque o problema é algo inerente à natureza da vida, que nos conduz na trajetória daquilo que queremos resolver para obter os nossos desejos. Não há como obter algo além daquilo que já temos, conforme tudo aquilo que projetamos, sem num dado momento da conquista, padecermos um problema. O problema é fruto da verdade, da história de todos, sem regra de exceção. O diferencial do problema num ou no outro é a forma como aquele se comporta em torno do problema que surgiu. Problemas têm as suas variantes, as suas variáveis e as suas realidades. Há problemas que nós não esperamos e há problema que nós prevemos. Há problemas que não existem e há problemas que nós criamos. De uma forma ou de outra, os problemas eles vão vir, vão nos afrontar, vão de dar de frente conosco e vão nos provar se somos capazes de solucionarmos aquilo que em nós não é bem-vindo, ou se iremos nos render a tudo aquilo que no problema quer nos destruir, quer nos aniquilar, ou até quem sabe mesmo tem por intenção estancar os propósitos nossos por nós mesmos e os propósitos de Deus para cada um de nós. O Aurélio me diz que problema é um assunto controverso, que pode ser que pode ser objeto de pesquisa, científicas ou acadêmicas. Às vezes o problema ele é tão grave, que ele tem que ir para os universitários. Ele é tão incompreensível, mal administrado e se multiplica, que a gente fica tentando estudar a raiz do problema, porque os problemas eles são assim, poucos dispostos a resolver e muitos dispostos a multiplicar. O que me toca é que os problemas que se dão, que se tem, muitos não querem resolver. Os poucos que intentam resolver não são encorajados para fazê-lo, e a maioria deseja que eles se multipliquem. Essa é uma realidade inerente entre nós e que se move com tanta constância nas nossas relações que a gente nem percebe que é assim. E quando a gente é confrontado com assim que a gente não deveria ser, a gente se sente insatisfeito, gerando um problema em torno daquele que a gente não quer resolver. E aí então o problema ele vai se intensificando, criando raízes e enfraquecendo o nosso ser, nos impossibilitando de ir à frente e avante. É quando fizemos de uma formiga um dinossauro rex. É quando nos enfraquecemos com coisas que são muito mais fracas do que a gente.
É quando não conseguimos maximizar o bom resultado e acabamos minimizando o fruto do nosso ato e aprendizado, dando prioridade para um problema. É como Elias, irmãos. Subiu no monte, detonou 450 homens, orou do céu, o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, pegou a espada, sendo ele um homem só, matou 450, pensa num negócio desse. Aí uma mulher se levanta, chama ele de feio, ele corre para a caverna. Ele não consegue maximizar o seu potencial, e quando o problema surge, ele minimiza a sua condição e situação real, fazendo-se medíocre, sendo ele um homem digno de honra. Assim são os nossos problemas. Com a intenção de alcançar um resultado, em torno de tudo aquilo que você é, faz ou realiza, minimizando seus potenciais, apesar deles ainda estarem exatamente aí. Eu quero informar uma coisa para você: os seus potenciais, eles estão exatamente ali. Parece que não estão, ou não estão? Estão, né? Estão, né? Estão, né? Estão. E aqui, eles estão? E aqui, no centro, os potenciais estão aqui, e lá eles estão? Pois é. A maioria entre todos que estão nesse lugar, no tempo que eu chamo agora, não tiveram a coragem de dizer que está. Ficaram me olhando atônitos, uns desanimados, outros duvidosos, e outros esperando no que essa pregação vai dar, para ver se eles conseguem resgatar aquilo que na verdade sempre foram, criando problemas em torno de si mesmo e travando processos que dentro deles ainda estão existentes, para realizar coisas, para fazer coisas. E isso não é somente fruto de um desencorajamento em torno daquilo que eu sou, mas sobretudo o desejo de não me tornar o que devo, pelo comodismo do desafio, que é enfrentar problemas. Muitas vezes eu não me torno quem eu devo, e também muito menos quem eu quero, porque eu não estou disposto a encarar aquilo que preciso para fazer, para chegar em torno daquilo que me foi prometido, daquilo que para mim está proposto. Então é melhor deixar assim, é melhor não progredir, é melhor até mesmo nem sequer consertar, para mim não ter problema. O que me chama a atenção é que muitas vezes o melhor não é nem sequer progredir, é deixar ruim como está, para não ter um problema maior do que aquilo que agora eu tenho. E aí a vida fica nessa ação medíocre, imaginando que ela está boa. E esse conforto gera um desconforto, que manifesta uma insatisfação, que não me permite progredir. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eu comentei até aqui só se diz respeito a mim. O Aurélio ainda diz que o problema é uma questão social, que traz transtornos, exige grande esforço, determinação para ser solucionado. O problema não é uma situação só minha, e nem só tua. O problema é uma situação nossa. Problemas fazem parte da situação social. Os problemas são tão iminentes que tem momentos que eles até são bons. É quando alguém diz para você: você tem um bom problema. É quando você diz para alguém: meu Deus, deu tanta laranja lá em casa que eu não estou dando conta de chupar. Então a pessoa diz para você: você tem um bom problema. Aí você pergunta para a pessoa: como é que eu faço? Aí a pessoa diz para você: compartilha. Aí você diz: não, deixa eu apodrecer mesmo, porque daqui a pouco eu vou compartilhar, o outro vai receber a laranja e vai reclamar que está azeda. Então você já gera um problema em cima do outro, porque você tem essa terrível capacidade de fazer assim. Mas com certeza você não está se identificando com nada daquilo que eu estou dizendo até aqui. Falando em problema, o texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, nos deixam claro que os discípulos estão com um problema. Há um problema ali. Jesus Cristo de Nazaré está na orla da Galileia e quer atravessar o mar a fim de ir para a Judéia, e diz para eles que é para eles entrar no mar e fazer a travessia no mar da Galileia. Eles entram naquele barco e Jesus entra com eles, e eles começam a remar, e a viagem segue muito tranquila. A viagem é tranquila, pacífica e muito segura, porque Jesus está no barco.
Então eles pensam que farão a viagem dos sonhos sem problema nenhum, porque Jesus está no barco. E quando não, de repente o problema surge, adentra e se manifesta, sem ser convidado, sem pedir licença, aos olhos humanos vindo do nada, e uma grande tempestade se dá, ela já é quase maremoto. O barco dos discípulos se enche d'água, é chacoalhado de um lado para o outro, eles entram em pavorosa, são exímios homens que sabem lidar com o mar, pelo menos a maioria entre os 12. E eles se apavoram porque percebem que a situação está fora de controle. E em meio a toda essa confusão, eles olham na polpa do barco, a saber, na ponta dele, e identificam o seu mestre ali, deitado, dormindo. Todos os evangelhos tratam desse acontecimento. Estou lendo Marcos. Lucas diz que ele estava na polpa do barco, porque cada um entre os discípulos teve uma visão da situação. Mas apesar de serem visões diferentes da situação, trataram de um mesmo fato, a saber, de um problema. E ao olhar então Marcos para Jesus na polpa do barco, vê ele no barco, deitado, dormindo. Detalhe, tinha até uma almofada. Eles estão desesperados, imaginando, pois, então, que estavam a alguns minutos da morte, e Jesus está dormindo. Eu fico imaginando como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade, o barco sendo agitado de um lado para o outro. É quando então, eles em pavorosa, eles têm que procurar acordar Jesus. Porque eles estão com um problema que para eles é insolucionável. Eles têm problema. E o problema dos discípulos, o problema aqui deles era a tempestade. Não sei qual é o seu problema. Não sei se você está considerando ele insolucionável. Mas se Jesus ainda não solucionou, você precisa acordá-lo. Você precisa despertar Jesus com uma atitude. Você precisa despertar Jesus. Porque o seu problema não afeta Jesus. Mas quando você acordar Jesus, Ele vai resolver o problema que te afeta. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Eu posso ouvir amém nesse lugar? Você precisa chamar a atenção de Jesus. Você precisa despertá-lo. Porque eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Eles saíram do ponto que estava para o ponto que deveriam chegar. Eles não tinham problema nenhum. Estava tudo certo. Estava tudo sob controle. Qual entre todos aqui escolhe problemas? Qual entre todos aqui vai acordar amanhã de manhã e vai dizer: bom dia, Jesus, por favor, mande para mim hoje 3 problemas? Qual entre nós vai acordar amanhã de manhã e vai dizer: Jesus, não, 3 está pouco, eu quero 3 por dia, 15, até sexta, no sábado levanta ela para me incomodar, porque eu preciso estar incomodado. Qual entre nós vai fazer um pedido desse para Deus? Ninguém. Mas perceba o que está acontecendo aqui no texto em apreço, que produziu em mim algumas frases que são motivos de comentário para a edificação vossa. Existem algumas lutas que você escolhe, mas tem outras lutas que elas escolhem você. Existem alguns problemas que você consciente ou inconscientemente escolhe. Agora tem outros problemas que eles escolhem você. Naquele bendito final de tarde, a tempestade resolveu escolher eles. Não adianta você olhar para mim, imaginando estar isento de problemas por um long time, por um tempo longo, por muito tempo. Porque se você não escolher eles, eles vão escolher você. Não adianta você não querer se envolver em algumas coisas, a fim de realizar outras, buscando a isenção de problemas. Porque se você não tiver problemas, os problemas terão você. Se você não procurar os problemas procurarão você. Porque tem problemas que a gente procura, e tem problemas que procuram a gente. Então, deixar de fazer algo para que se obtenha crescimento naquilo que quer ser feito com medo do problema, não é uma ideia inteligente. Porque parado ou avante, você vai ter problema. Porque se mexendo ou não, você vai ter problema. Levante-se, acorde o mestre, ele está no teu barco. Levante-se, acorde o mestre, ele está no seu barco. Ô gente, vamos ser honestos, né gente? Quem é que dorme numa tempestade?
consegue dormir numa tempestade? Vamos ser honestos, né? A sua geração é diferente, mas na minha geração, quando a tempestade começava a surgir, corre, desliga a TV, desliga a geladeira, aí desligando, corre, pega a coberta e cobre o espelho. Opa, parece que não foi só eu. Corre, cobre o espelho, que o raio pega no espelho, não sei que confusão. Aí eu não sei quanto a você, mas eu, uma fase da minha vida, a tempestade vinha, escurecia tudo, eu já pegava a coberta, eu já entendia que estava na hora de dormir. Eu entendia isso, e eu também entendia que ia esfriar. Aí eu não dormia e ficava debaixo da coberta suado e com medo. Porque quem é que consegue dormir numa tempestade? Olha, na minha concepção, dentro da pregação de hoje, só 2 indivíduos conseguem dormir numa tempestade. Primeiro é o irresponsável. Aquele cara que está vendo aquela tempestade, está vendo aquele problema, está vendo aquela confusão, que eu já dei conceito de tempestade para você, segundo o Aurélio, e ele não está nem aí. É aquele cara irresponsável, que está vendo a casa cair, que está vendo que deu brete, que está vendo que deu tudo errado. Ele é irresponsável, ele deixa levar, ele deixa seguir. Então ele não faz nada, e ele fica bem calminho em meio a raios, ventos e trovões. O segundo indivíduo que dorme numa tempestade é exatamente aquele que sabe de tudo aquilo que ninguém sabe. Esse é o segundo indivíduo. Ele já sabe de tudo aquilo que ninguém sabe. Ele está descansado, ele está em paz, ele está dormindo. Estão todos em pavorosa. Ele não é um irresponsável, ele só já sabe o final da história. Então ele está calmo, tranquilo e sóbrio, em meio a toda aquela situação adversa, enigmática, problemática e ruim. Em sobriedade ele caminha, como se estivesse navegando em brandas águas. As nuvens escureceram, os raios cruzam os céus, os sons de trovão são mais fortes do que da Sapucaí. E ele está ali, calmo, tranquilo, brando, porque ele sabe de alguma coisa que ninguém que está na situação contrária, adversa e problemática sabe. É alguém que sabe o que ninguém sabe. Eu quero informar uma coisa para você: o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, antes que cada uma delas aconteça. Ele está no barco com você. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Ele está no barco com você. Então tranquilize-se, ou não, acorde Ele, porque tempestades afetam você, problemas afetam você, mas não tiram o sono do nosso mestre. O teu problema não tira o sono do nosso mestre. É quando então? Lá nas alturas do versículo 36 ou 37, eu acho. Os discípulos, no chacoalho do barco, chacoalham o mestre e o acordam. É quando eles rompem o sono do mestre. O que me chama a atenção é que, apesar de toda a confusão que a tempestade produziu, ela não acordou o mestre. Quem acordou o mestre foram os discípulos. A tempestade não afetou o sono dele. O problema dos discípulos não tirou o sono dele. Então eles o chacoalharam, eles o acordaram, e ele disse para eles: rapaz, o que é que houve? Tu não te importa? Tu não te importa que a gente venha morrer? Tu não te importa que nós pereçamos? Foi quando ele não deu uma resposta para a pergunta deles, ele deu uma resposta para o problema deles. Você não entendeu? Ele não deu uma resposta para a pergunta deles, ele deu uma resposta para o problema deles. Nesta noite, Jesus tem uma resposta para o seu problema. Ele se levanta, dá ordem para a chuva e para o vento, e manda que tudo se acalme. Em ato contínuo, pela palavra liberada, aquilo que era tempestade agora se tornou bonança.
O que me chama a atenção é que Jesus não repreendeu os discípulos, ele repreendeu a tempestade. Os discípulos acordaram ele, mas ele não se irritou com os discípulos, ele se irritou com aquilo que irritava os seus discípulos. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Que a gente não merecia o que está recebendo, é ou não é verdade? É, pois é, irmão, amém, concordo contigo, Magno. A gente não merecia o que está recebendo, mas Deus é bom. Deus não tem nada contra a gente, mas tem tudo contra aquele que quer aniquilar a gente. Ele vai cair na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré, e o nosso Deus vai estabelecer algo novo, profundo, eterno e constante na vida e na história de cada um de nós. Porque você faz parte do exército de Deus. Vou repetir, você faz parte do exército de Deus. Você sabe por que eu creio nisso? Porque eu creio que você está salvo. Eu creio nisso porque eu creio que você está salvo. Logo, o seu nome está escrito no livro da vida. E se seu nome está escrito no livro da vida, significa dizer que você está alistado. Você está alistado no exército. E quem está no exército é submisso às ordens do seu general. Você é submisso porque o nosso general é Cristo. Você é submisso porque o nosso general é Cristo. Amém, igreja? Amém, amém, amém. Aleluia. Então eu quero informar uma coisa para você. Se você se sente exatamente aquilo que você por fé declarou comigo que é, no exército de Deus, você não foi chamado só para cumprir uma ordem. No exército de Deus, você foi chamado para realizar uma missão. O que me toca é que eles estavam na orla do mar da Galileia. Jesus deu uma ordem: entremos todos no barco e atravessemos para o outro lado. Eles cumpriram a ordem. Só que você não foi chamado só para cumprir ordens. Você foi chamado para realizar uma missão. E se você não realizou a missão, você nunca vai cumprir a ordem. É por isso que a sua vida está atrapalhada. É por isso que você está ganhando dinheiro, mas está insatisfeito. É por isso que tem sempre um probleminha afetando você, travando você e impedindo você de ir exatamente para o outro lado, pelo qual Ele te convidou para ir e foi junto no barco. Os discípulos pensaram que a viagem ia ser tranquila, porque imaginaram que estava só cumprindo uma ordem. Mas eles se enganaram. Eles tinham mais que uma ordem a cumprir. Eles tinham, sobretudo, uma missão a realizar. Muita gente desiste da missão porque foca na ordem. A ordem é vir ensaiar. A ordem é vir participar de uma liderança de conexão. A ordem é organizar um evento na igreja. As ordens são inúmeras, mas nunca foram maiores que a missão. E quando você se coloca na disposição da ordem, o temporal se levanta, a tempestade vem. E aí, para cumprir a missão, tem que acordar o mestre. Porque ele pode até estar dormindo, mas nunca está ausente. Que lindo, né, irmão? Essa não estava no meu esboço. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Ele pode até estar dormindo, mas ele não está ausente, meu. Tu não está sozinho. Não é uma ordem, é uma missão. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Então para de querer dar ordem. Para de querer ficar botando banca porque tem uma liderança, um posicionamento aqui na igreja. Para com essa bobiça. Te submete. Para com esse negócio. Ser mais humilde. Para com esse negócio de achar que não é nada. Ninguém aqui é nada. Você lembra do Genival? Quem esteve aqui domingo passado? Você lembra do Genival? Diz Genival Lacerda em uma das suas canções: você não vale nada, mas eu gosto de você. Assim é o nosso Deus. Sabe o que é que eu valo? Nada, mas Ele gosta de mim. A recíproca é verdadeira. Mas
Deixando o Genival de lado, voltemos a Marcos 4, 35, 41, e a discussão é: ordem ou missão? Você recebe uma ordem para que você viva uma missão. É assim dentro do cristianismo. Logo, os tais que a ordem receberam e a missão executam, de um momento para com outro inesperado, terão um problema pela tempestade. É como aquela mãe, né? Criciúma ganhou, será? Isso é um problema para mim, sempre na hora da pregação, isso é um problema. Oh, meu Deus. Dá um glória aí, igreja, dá um glória aí, dá um glória aí. Eu não sei como é que a sua mãe fez, mas eu sei como é que a minha fez. E eu sei que a minha mulher fez igual a minha mãe. Então é a ordem e a missão. Então é aquela mãe abençoada, que lá por volta de 1976, chegava na orla da minha cama, 6:30 da manhã, e de uma forma muito tranquila e agradável dizia: filho! Que foi? Está na hora da escola, levanta! Já vou para o outro lado. Ela volta, derrama um pouco da chaleira lá no negócio e volta. Toninho, filho, está na hora. Bah, irmão, aquilo para mim não era uma tempestade, era uma tormenta. Aquilo era um tormento, irmão. Eu olhava para ela assim com aquela remela nos meus olhos, meu Deus, eu só não avançava porque era minha mãe. E eu olhava para ela e eu pensava: eu sou um filho da mãe. Mas ela me fazia levantar da cama. E quando eu levantava, só levantava todo dia de manhã cedo, porque eu estava debaixo de uma ordem. Mas ao meio-dia, quando ali na frente de Joaquim Ramos, ela dizia para mim: vão para casa, era outra luta, porque eu não queria ir. Porque eu estava me deleitando na minha missão. A ordem é dura, mas a missão é saborosa. Talvez a sua mãe incomode você ainda até hoje, se tem algum adolescente aqui infiltrado. Que não devia estar aqui, devia estar ali, né? Mas deixa. Às vezes, a ordem, ela é dura, mas a missão é prazerosa. Porque quando a ordem fica acima da missão, a decepção aborta o projeto. Quando a ordem fica acima da missão, então eu faço as coisas por obrigação, e o problema me faz correr do projeto. O problema de muita gente que tem chamado é que se foca muito na ordem e tira o olho da missão. E quando eu desfoco da ordem e pratico a missão, eu estou debaixo de uma submissão. Vai dar tudo certo. É isso que muita gente tem dificuldade de entender. Naturalmente você relaciona muito daquilo que eu estou dizendo com a igreja, mas isso vale com a sua vida como um todo. Se você não cumpre a ordem do patrão, você vai para a rua. E se você não for para a rua, não vai ganhar aumento nunca. É muito importante você ter essa consciência. Abraão recebeu uma ordem, e dentro da ordem cumpriu a missão. A ordem é: sai da casa do teu pai, da tua terra e da tua parentela. E a missão: vai para onde eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão, a ordem na vida dele era sair, e a missão na vida dele era ir. Na vida de Abraão é: sai e vai. Assim foi com os discípulos: vamos sair daqui e vamos para lá. Eu vou com vocês. Eu posso até estar dormindo, mas eu não saio do barco, diz o Senhor. Ele não sai da tua casa, Ele não sai da sua saúde, Ele não sai do teu trabalho, Ele não sai do teu casamento,
Ele não sai dos teus negócios. Ele é morada na tua vida. Então Jesus é acordado pelos discípulos, repreende a tempestade. E a tempestade vai embora. Ele repreende, diga comigo, repreende. Ele ataca aquela tempestade. Ele bate de frente com aquela tempestade. Ele não fica nem com medo, nem desistido, nem derrotado e muito menos acomodado. Ele é acordado pelos discípulos, não dá resposta para eles. Primeiro fala com a tempestade, para depois falar com eles. Primeiro resolve o problema deles, para depois tratar com eles. Ele ataca aquela tempestade. Amigo, irmão, igreja visitante, às vezes a melhor forma de defesa é o ataque. Antes de me tornar pastor de tempo integral, eu fui profissional da educação física. Treinei equipes de basquetebol por 24 anos. E na tática do jogo, existe uma marcação que a evolução do esporte hoje também é aplicada no futebol. Mas vou falar do que conheço, ou melhor, conhecia, basquete. E no basquete temos uma marcação que é chamada marcação pressão. Eu espero que a Luana não esteja aí. Pressão quadra toda. Então, quando eu queria fazer um resultado, aumentar o placar da minha equipe, eu orientava os meus rapazes ou meninas a marcarem pressão quadra toda. É quando nós íamos para o ataque, fazíamos a cesta e marcávamos o adversário no campo de defesa dele, que é o campo de defesa nosso. Ou seja, às vezes a melhor forma de defesa é o ataque. Então eu estou tentando passar uma coisa para você muito importante nessa noite. Crie um problema para o seu problema. Seja um problema para o seu problema. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Às vezes tem que encarar, às vezes tem que atacar, às vezes tem que bater de frente, e às vezes tem que fortalecer as suas convicções. Porque se ele está no barco e ele acordou, ele disse, eu farei. Se ele falou que era para sair daqui e ir lá, nós vamos sair daqui e vamos lá. Você vai progredir, você vai prosperar, você vai à frente, você vai avante e ninguém detém. Porque a obra de Deus em você, ela é santa. A obra de Deus em você, ela é santa. Diga comigo, santa. Diga mais forte, santa. Agora sim ela pode ser próspera. Quando a obra de Deus em mim é santa, automaticamente ela é próspera, porque nem tudo aquilo que é próspero foi santo. Que terrível mania de vir para a igreja só em busca de prosperidade. Nem tudo que é próspero é santo, porque eu vejo muita gente na sacanagem prosperando, mas na santidade essa igreja vai romper, vai conquistar, vai ir, vai além. Igreja, não teme, vai, voa e não teme. Comigo, vai, voa, vamos mais uma vez? Vai, voa, não teme. Diz o parceiro que está do lado aí, diz para ele, vai, voa e não teme. É quando Jesus dá o comando para a tempestade e tudo se acalma. Então os discípulos, antes de ouvirem algo do mestre, falam algo entre si. Quem é esse? Quem é esse? O versículo 41. E eles com medo, é o que diz a minha Bíblia, em outras traduções temor, dizem entre si, quem é esse? É quando eles deixam de ter medo daquilo que está do lado de fora e passam a ter medo daquilo que está do lado de dentro. Nós estamos sempre criando um probleminha. Estavam com medo terrível na tempestade. A tempestade vinha de fora para dentro. Agora de dentro para fora, ele acalma a tempestade. Agora eles deixam de ter medo daquilo que estava lá fora e passam a ter medo daquilo que está aqui dentro. Por que você tem medo do seu potencial? Por que você tem medo da sua capacidade? Por que você tem medo da sua inteligência? Por que você tem medo da sua destreza? Vai, voa e não teme, igreja. Está com medo do quê? Está com medo? Aplaude. Se é para aplaudir, aplaude de verdade. Se é para aplaudir, aplaude de verdade. É para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vento, mar, acalma-se. Ai meu Deus, quem é esse?
Quem é esse? Quem é esse? Espírito do medo, sai desse lugar, na autoridade que há no nome de Jesus. O espírito do medo não vai prevalecer. O espírito do medo caiu na sua vida, caiu por terra. Coragem do céu, coragem no Espírito Santo, coragem para seguir, prosseguir, avançar, alcançar, romper e obter. É o que eu estou profetizando, declarando, e é o que é para a história dessa igreja nesse tempo. Quem crê, dá glória. Tu anda tão medroso que tu está até com medo de ti. Estás pior que o Scooby-Doo. Tu está até com medo de ti. Eu não tenho medo de mim. Tem sim, porque tu não acredita. Tu não acredita que tu pode. Tu não acredita que tu consegue. Tu não acredita que tu faz. Estás com medo de ti. O pior, né? Medo do teu potencial. Medo da tua mediocridade tu não tem, porque tu fica criando um monte de problema. Aí medo das suas bobiças tu não tem. Mas medo daquilo que tu és em Cristo, tu tem. Mas hoje à noite, a tua mentalidade vai mudar. O teu coração vai se transformar e a obra ele vai realizar. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir amém? Porque eu gosto de ouvir amém, tá? Eu gosto de ouvir amém. Eu gosto de ouvir amém. Eu gosto que você declare o que eu estou liberando. Por isso que eu estou puxando o seu amém, para confirmar na sua vida o que eu estou dizendo. Amém, assim seja. Amém, assim seja. Amém, assim seja sobre a vida da igreja. Ai meu Deus, quando eu começo a suar é um indicativo que algo de errado vai acontecer. Meu Deus. Oh, aleluia. Sabe por que tem? Sabe por que tem tempestade na sua vida? Sabe por quê? Porque é a única forma que Jesus encontrou de você acordar Ele. Estava muito acomodadinho, estava muito de boinha, tá? Anda navegando muito. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia? Estamos navegando muito. Você sabe do que eu estou falando. Estamos navegando muito. Nem todo mundo que está navegando está naufragando. Mas a maioria daqueles que estão navegando não estão naufragando, mas estão distraídos. A gente está muito distraído. Prontinho para curtir um like, avesso para celebrar um versículo. Prontinho para ficar 3, 4, 5 horas ali, avesso para meia hora de meditação na palavra de Deus. Nós estamos distraídos, hein? Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te esclarecerá, é o que diz a palavra de Deus. Querido, às vezes só por tempestade mesmo, para Jesus conseguir se revelar para você, senão ele não consegue. É por isso que era tempestade para eles e bonança para o mestre. Você nunca vai descobrir o poder que há dentro de você sem primeiro enfrentar a resistência que há fora de você. Você não vai descobrir, não adianta. Você não vai conseguir descobrir o poder que há na sua vida sem que haja uma resistência fora dela. Quando algo assim muito intenso, muito decepcionante, muito forte, muito irritante vem contra você, dentro do padrão divino pelo qual eu prego, se você se centrar nisso, você vai descobrir o potencial que você tem. Mas você vai descobrir mesmo. Há um potencial dentro de você que está adormecido. E você se acomodou imaginando que já alcançou o máximo daquilo que é o mínimo em si mesmo. É quando o problema vem e bate de frente com você. E é aquilo que você não foi buscar, mas veio ao seu encontro. É aquilo que o pregador já falou no início aqui. Que tem problemas que eu busco, agora tem outros que vêm ao meu encontro. E quando eles vêm ao meu encontro é para maximizar aquilo que está minimizado dentro de mim. Logo sou um ser acomodado e não vivo a amplitude da plenitude que para mim foi liberada do céu. A tempestade, irmãos, com Cristo no barco, ela não é maldosa, ela é pedagógica. Não é para matar, é para aprender. Não é para matar, é para aprender. Não sei quanto a você, repito, eu sou de 67.
A Helena conheceu meu pai. Ele era muitas pessoas que estão aqui conheceram meu pai. Um homem negro, forte, aposentado da CBCA, Sebastião Neto Campos. Trabalhava na Bobcat. 1,98 m, negão largo. Quando ele dizia assim, Antônio Luiz, eu dizia, meu Deus, é hoje. Aí me convidava para entrar no banheiro 12h10, eu digo, é hoje o couro vai comer, né? É hoje. Eu entrava no banheiro, aí ele aprecatava daqui, puxava daqui, passava assim nos negocinhos da calça, passava rasgando aquele, eu digo, vai rasgar em mim. Ele dizia, você sabe por quê, né? Nem estava apanhando, já chorava. Jique. Na minha geração não tinha conselho tutelar. Mas eu estou vivo, irmãos. Estou muito bem educado. E se meu pai visse, ele ia celebrar. Porque agora eu também estou lavado, remido e purificado pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, do vencedor dos vencedores. Pastor, contou essa história para quê, pastor? Para dizer para você que a tempestade é pedagógica. Eu estou contando o exemplo de vida e brincando com a situação que era desesperadora há 42 anos atrás. Para dizer para você que aquilo foi pedagógico. Parecia que eu ia morrer. Quando aquele negão baixava assim, ô Magno, eu estou ali na região da pia e do vaso ali, rezando, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Depois de ter feito as barbaridades de tudo, né? Se a ti me confiou a piedade divina, governo ilumine, amém. Aí eu olhava para trás, aquela sombra assim, era uma sombra dupla, era a sombra dele mais ele. E eu pensava, eu vou morrer. Não, verdade, olhando, verdade, eu pensava, eu vou morrer. Irmão, eu pensava que eu ia morrer, ele era muito grande. Ele arregalava os olhos assim, ele vinha, eu digo, meu Deus, eu vou morrer. E o santo anjo não veio ninguém. A mãe não vinha ninguém. Eu sou o sexto. Os 5, todo mundo na cozinha, não vinha meu irmão, não vinha minha mãe, o cachorro não latia, não vinha ninguém. O santo anjo não veio. Estou vivo. Estou inteiro. Estou bem educado, eu acho. Estou bem educado. Porque aquela tempestade na minha vida, ela foi pedagógica. A gente está lendo combinado. Vocês estão gostando da pregação? Atos capítulo 1, versículo 1. Diz que Jesus, não somente, bota ali, mano, Atos 1:1, faça favor lá, Atos 1, eu não lembro do versículo de cabeça, quero ler. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a... Por que Jesus não automaticamente acordou quando os trovões do céu? Porque ele não queria só fazer, ele queria também ensinar. Todo mundo aqui está aberto para aquilo que Cristo pode fazer, mas muitos entre a maioria aqui estão fechados para aquilo que Cristo quer ensinar. Para aquilo que Cristo quer fazer, todo mundo quer. Para aquilo que Cristo quer ensinar, nem todos. Quando o ensino é contrário à sua opinião e desejo, então não é Deus. E quando bate de acordo com aquilo que você deseja, sente ou quer, então Deus é. Quando é para Deus fazer, quando é para você fazer, você está muito aberto para aquilo que Deus quer fazer em você, por você e para você. Agora, quando é para você fazer para Ele, você está muito aberto para os feitos de Deus, mas lamentavelmente ainda muito fechado para os ensinos de Deus. Se você continuar assim, você vai ver uma vida de tempestade. Você vai ver uma vida de tormentas. E quem vive uma vida de tormentas, vive no tormento.
Jesus se levanta, dá ordem para o tempo. Os discípulos ouvem uma voz humana, e a tempestade ouve a voz do Criador. A minha pregação está quase se encerrando. Irmão, me ajuda com 2 versículos. O primeiro dele é Salmo 29:3. Salmo 29:3. Em ato contínuo, Apocalipse 19:6. Salmo 29:3. Já está ali, irmãos, ou não? Está lá? A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Apocalipse 19:6, por favor, irmão, para testificar aquilo que estou pregando e eu encerrar essa pregação. Apocalipse 19:6. Eu ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Os discípulos ouviram a voz do homem, a tempestade ouviu a voz de Deus. Foi a tempestade falando para a tempestade. Acorde, igreja. A tempestade está falando para a tempestade: te acalma aí, te cala, segura a tua onda. Nesse barco aqui só serve o meu. Te acalma aí, inferno. Te acalma aí, demônios. Se acalmem, principados e potestades. Na minha igreja o povo é meu, o povo santo meu, é povo adquirido meu, é povo guardado por mim, é povo protegido por mim. Diga para o inferno, diga para a sepultura, diga para a morte, diga para os seus problemas: o meu Deus, Ele reina, o meu Deus, Ele reina, o meu Deus, Ele reina. Ai, meus irmãos, a tempestade acordou Jesus, ela se arrependeu. A tempestade, ela acordou Jesus, Michele, ela se arrependeu. Quando ele se levantou e deu ordem, quando aquela voz de trovão deu uma ordem para a tempestade, ela se arrependeu. Ela virou bonança na hora. Crente, essa semana, me faça um favor, arrume um problema para o seu problema. Te levanta, dá um cala-boca nele. Arruma um problema no teu problema. Se tu chama isso de solução, pode ser também, mas arruma um problema pro teu problema. Não fica te abatendo, te levanta. Eu que está pensando o quê? Maior é o que está comigo do que o tal que vive no mundo. Arruma um problema no teu problema, irmão. Ai, meu Deus do céu. Vocês já vão tocar, tá? Até porque eu estou louco, vocês toquem mesmo. Mas só um minutinho, peraí. Salmo... Ô, da mesa, fica frio, é comigo agora. Eu estou fazendo CFC. Salmo 107. Só escuta. Versículos 23 a 30, só escuta. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas mais profundas. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios. Esvasilha-se toda a sua sabedoria. É então que eles clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra de todas as suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalma as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e Ele assim os leva até o porto desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Não interessa a sua tempestade, Deus vai levar você até o porto que você deseja. Deus vai levar você até o porto que você deseja. Você crê que as águas se acalmaram? Pela fé, meu irmão. Você crê que as águas se acalmaram? Então deixa eu dizer uma coisa para você. João, a confusão era muito grande. João, a tempestade quase derrubou o barco, quase se afogaram. Jesus se levantou, Camila, deu ordem, tudo se acalmou. Era por medo de ter ido embora. E agora eles estão com medo de novo. E estão perguntando para o outro: quem é esse?
cheios de medo. O problema nosso não é a conquista. O problema nosso é a falta da celebração. Na hora que ele deu ordem, e aquilo que era escuridão virou luz, e aquilo que eram raios virou sol, era para eles pular de alegria no barco. Mas eles não conseguiram celebrar o feito do Senhor, e continuaram com medo pior do que o da tempestade. Igreja, começa a aprender a celebrar. Tu está muito no racional, tu está muito terráqueo, tu está muito mecânico, tu é muito inteligente. Acorda. Nós somos chamados para sermos guiados por fé e não por vista. Não, o cara conta um testemunho, alguém fala, é assim mesmo. O fulano fez lá, acaba a obrigação. Imagina, isso é assim mesmo. Dessa cabeça onde? Não está vendo Deus fazer? Não está vendo Deus operar? Não está vendo Deus agir? Celebra. Trata de se alegrar. Era uma tempestade para matar eles, agora é uma bonança para navegar. Continuam com medo. Não consegue celebrar o que Deus fez. Não consegue se alegrar com o que Deus fez. Aí Jesus volta para eles e fala: até quando vão ser tão tímidos? Até quando vão estar com tão pouca fé? Eu fico imaginando Jesus, pô, fiz tudo isso pelos caras, e os caras não deram nem glória. É isso que eu fico imaginando. Pô, me dedico pelos caras, me entrego para os caras, dou tudo de mim para eles, e eu não tenho nem glória. E de vez eles me abraçar, me jogar para cima, celebrar comigo, estão com medo de mim. Oh meu Deus, o que está acontecendo com essa gente? Eu derramo sobre eles, eu abençoo a vida deles, e estão sempre resmungando, e estão sempre desconfiados. Vai desconfiar do diabo, vai desconfiar do inferno, vai desconfiar de Satanás, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso, Ele é glorioso, e Ele faz. Celebra, 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 celebra. Vamos cantar, celebra, 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 nem que seja forçado, celebra.